A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo. Dando continuidade aos nossos tutoriais, hoje nós vamos estudar o quarto trimestre, que o título é A Igreja e o Espírito Santo. Foi escrita pelo bispo Uide José do Carmo. A lição que nós estamos estudando é a número 1, Raízes do Pentecostalismo no Brasil. E a coordenação desse dia é do pastor Ademar, que será ministrado no dia 2/10 de 2022. Nós estamos no tópico número 2, o movimento pentecostal. É inquestionável e aceito por todos os pentecostais que o movimento pentecostal ocorrido no século XX, na rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1996, foi relevante na difusão da chama do Espírito Santo pelo mundo como na igreja primitiva. Deixa eu salvar aqui. Atos 2, 46 a 47. E preservando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Nesta igreja, cada um se convertia, transformava-se em missionário, levando a chama pentecostal para todas as cidades e nações, assim como ocorrido no Brasil. Aí no item 2.1, Deus envia o sueco Daniel Berg e Gunnar Wing para o Brasil. No começo do ministério assembleiano no Brasil, ocorreu por meio de dois homens cheios do Espírito Santo. Os dois homens são Daniel Berg e Gunnar Wing. Chegaram ao Brasil após receberem a profecia enquanto estavam nos Estados Unidos que deveriam ir ao Pará. Marcos 16:15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Atos 13:2. E servindo-lhes ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Não sabiam onde esse lugar ficava e consultaram o mapa e viram que se tratava de uma cidade no norte do Brasil. Aí no comentarista, o autor cita o bispo Abner Ferreira, que diz: o irmão Udin, em uma reunião de oração, foi arrebatado em espírito e transmitiu a revelação aos missionários Gunnar Wing e Daniel Berg. É a relação que deveria ir ao Pará, no Brasil, para realizar uma grande obra. Este lugar era um lugar simples, cabendo todos ensinados o fundamento e doutrina de Cristo naquele povo. Aí o item 2.2, o movimento pentecostal nos Estados Unidos e a sua influência no Brasil. Estudo conclui que as histórias das Assembleias de Deus está conectada com o movimento pentecostal ocorrido nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos se alastrou pelo mundo, chegando ao Brasil no estado do Pará, mas tomaria todo o território nacional com a mensagem do Evangelho Pentecostal, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Mateus 3:11. Em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alpargata não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a passagem que João Batista fala da vinda do Messias, que é o Jesus Cristo, que diz aqui que ele não era nem digno de levar as suas alpargatas, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3:16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, esse João aqui é o João Batista, eu, em verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual
do qual não sou digno de desatar a correia das alpargatas. E esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que cura e que em breve voltará nos ares para buscar a sua igreja santa e redimida. Aí o comentarista cita aqui, né, o tributo centenário. Né? Rapidamente, a chama do Espírito Santo espalhou e muitos grupos foram formados por todos os Estados Unidos. E em Chicago, quase todas as denominações foram alcançadas por esse despertamento espiritual. Foi em Chicago em que uma conferência pentecostal realizada no ano de 1909 que os jovens suecos Gunnar Wing e Daniel Bergman se conheceram. E para terminar o tópico número 2, o item 2.3. O movimento pentecostal em solo brasileiro. Foi instalado no Brasil há mais de 100 anos. A Assembleia de Deus é uma das principais representantes do Brasil e no mundo. O autor comenta que tem certeza de que o Espírito Santo foi derramado sobre este ministério para impulsioná-lo, encorajá-lo, guiá-lo e capacitá-lo no exercício da pregação do Evangelho. Marcos 16:15. E disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí, Atos 1:8. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Aí o autor que diz a Assembleia, aqui tá, deixa eu corrigir aqui, a Assembleia de Deus Madureira é uma denominação respeitada e reconhecida no Brasil e no mundo. Mantém na atualidade firmeza, zelo e importância na sociedade. Aqui para terminar, daí no tópico do comentarista, o autor comenta: as assembleias, deixa eu corrigir aqui também, as Assembleias de Deus só prosseguiram expandindo em solo brasileiro porque o Espírito Santo capacitou os primeiros missionários e tantos outros. Sem eles, nada podemos fazer. Aí ele cita aqui João, né, de 20, nos versículos de 11 a 23. E Maria estava chorando junto ao sepulcro e ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus e a cabeceira de outro aos pés. E disseram eles: Mulher, por que chora? E disse-lhe: Porque levam o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabiam que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que chora? Quem busca? E ela, cuidando de que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levasse, dize-me onde o pusesse e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não te detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para teus irmãos e dizem que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos de que vira o Senhor e que lhe dissera isto. Jesus, né, depois aqui o outro tópico aqui, né, antes de iniciar, Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus que tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-lhe no meio e disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe a sua mão do lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou-lhe sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. E aqueles que
Quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles quem retiverem, lhes são retidos. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ok? Bem, aqui nós terminamos então o tópico 2. Tá? Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, a trajetória do pentecostalismo no Brasil. Até lá, se Deus assim o quiser.